Oi, se você está vendo esse vídeo, ele é um corte de toda a resolução do ITA 2024, primeira fase. Se você quiser ver a prova inteira, dá uma olhada na descrição. Se você quiser ver mais questões desse tema para se aprofundar, também está na descrição mais exercícios desse tema, beleza? Vamos para a correção? Questão 51, ITA 2024, primeira fase. Dados os processos químicos abaixo, assinale aquele que representa uma reação endotérmica, que absorve calor. Cristalização do cloreto de sódio a partir do sal puro fundido, derretido. Corrosão de uma placa de ferro. Neutralização de uma solução aquosa de ácido forte com uma solução aquosa de base fraca. Decomposição de uma solução aquosa de peróxido de hidrogênio 40 volumes na presença de catalisador. Formação de cal virgem por decomposição de calcário. Beleza, o que a gente tem aqui? Primeiro ele falou mudança de fase, depois falou aqui uma reação de corrosão e algumas reações inorgânicas aqui. Saber, conhecer as reações, se elas são endotérmicas ou exotérmicas. Então aqui você tem que conhecer reações. Esse é o melhor jeito de resolver o exercício. Primeira parte aqui. Algumas dessas reações a gente vai conhecer, vai ter que saber mesmo se ela é endotérmica ou exotérmica, e outras nem tanto. Vai ser o caso da corrosão da placa de ferro, que eu vou deixar para explicar no final como que você pode descobrir isso. Então, as reações a gente tem que saber se elas são endoexotérmicas, essas reações mais clássicas, são todas reações muito coisas. A primeira nem é uma reação química, tudo bem? Ela é uma mudança de fase, então conhecer a termoquímica das mudanças de fase, a termoquímica de algumas reações muito importantes, e no caso da segunda, saber se a reação é espontânea, e a gente vai resolver utilizando a energia livre de Gibbs. Então, beleza, vamos lá. Cristalização do cloreto de sódio a partir do sal fundido. O que você pode pensar? Para você fundir, para você derreter o sal, você pega o cloreto de sódio, aquece, fornece energia para ele, e aí você vai ter o sal fundido. Então, as fusões, os derretimentos, eles são processos endotérmicos. Isso aqui é química básica, né? Fusão, derreter o gelo, derreter o sal de cozinha, é um processo endotérmico. E o processo contrário, a solidificação. Aqui ele não usou solidificação, ele usou cristalização. Muita gente deve ter cristalização formando cristais. Aqui é o quê? Esse processo, ele é a solidificação, é o processo contrário. Então, as fusões absorvem calor, são processos endotérmicos, e as solidificações, ou cristalização aqui no caso, são processos exotérmicos. Então, falso, não é um processo endotérmico. Aqui eu tenho um resuminho, eu tenho uma playlist só de resumos. Recomendo muito você dar uma olhada lá, vou colocar aqui um para você ver. Então, rapidamente, eu não vou comentar todas as coisas que eu comento no meu resumo, mas eu explico isso, né? Fusão, vaporização são processos que ocorrem via aquecimento, num processo endotérmico, absorvendo calor. Já a condensação, a liquefação do gás para o líquido e a solidificação do líquido para o sólido, ou a cristalização, né, como foi colocado ali no exercício, esses são processos exotérmicos que liberam calor para o meio. E aí tem a sublimação, sublimação inversa também, que você pode pensar sobre. Dá uma olhadinha nos meus resumos que vale muito a pena. Beleza. Corrosão de uma placa de ferro. Guarda esse porque você vai olhar a corrosão. Será que a corrosão, a placa de ferro, será que ela está absorvendo um pouquinho de energia, absorvendo um pouquinho de calor do ambiente quando tem corrosão? Eu realmente não sabia. E aí, para resolver o B, a gente vai ter que pensar em outras coisas que eu vou deixar para o final, que envolve energia livre de Gibbs. A gente vai fazer a reação da corrosão e pensar sobre. Vamos pular a B para deixar ela para o final. C. Neutralização de uma solução aquosa de ácido forte com uma solução aquosa de base fraca. Aqui que ele quis pegar, a pessoa que pensou o exercício, ela quis pegar você nisso. Ah, mas será que se for um ácido forte com uma base fraca vai mudar? Não. Isso aqui tem que conhecer, tá, pessoal? Toda neutralização, ácido forte com base forte, ácido fraco com base... Neutralização de ácidos e bases liberam calor. São processos
exotérmicos, né? Então libera energia para o meio. Então não é endotérmico. Isso aqui conhecido. Você pegou soda cáustica, jogou um pouquinho de soda cáustica na água, encostou. Deixa eu pegar minha água aqui. Joguei um pouquinho de soda cáustica aqui, a dissolução de soda cáustica na água já vai esquentar. Joguei um pouquinho de ácido aqui, vai esquentar mais ainda. Então neutralizou, você colocou a mão, neutralizações, ácido base liberam calor. São exotérmicas. Beleza. Decomposição de uma solução aquosa, peróxido de hidrogênio na presença de catalisador. Exotérmico também. Essa daqui, pessoal, é muito conhecida. Isso aqui, o pessoal de oitava série, assim, adora, que é naquele experimento da pasta de dente de elefante, né? Então vai lá, tem a água oxigenada, a pessoa joga o iodeto de potássio como catalisador, joga o iodeto de potássio, aí tem detergente, faz aquela espumona, né, na pasta de dente de elefante, você até vê sair no vapor. Por quê? Porque é um processo exotérmico. Uma outra decomposição de água oxigenada com catalisador é você usar o óxido de manganês 4. Então você vai pegar água oxigenada, vai decompor em água e gás oxigênio e é exotérmico, libera energia. Vou colocar aqui um vídeo da Universidade da Carolina do Norte. Ó, o professor jogou o óxido de manganês 4. O óxido de manganês continua no fundo, porque ele é o catalisador, né? Ele não é nem consumido ali, nem formado, nada. Ele fica ali o catalisador. E olha isso aqui, essa efervescência aqui é por quê? Porque está liberando gás oxigênio. Isso aqui, pessoal, é exotérmico. Exotérmico. E aí ele coloca um pedaço de papel que ele tinha queimado, a chama aumenta, né? Por que, que a chama aumenta? Tem que conhecer essa reação. Por que, que a chama aumenta? Porque essa decomposição produz oxigênio. Então aqui dentro é um ambiente rico em oxigênio. Se você colocar ali um fósforo que você acabou de apagar, você apagou o fósforo, colocou ele ali dentro, aquela brasa vai acender, porque é um ambiente rico em oxigênio. Pasta de dente de elefante, esse daqui que não tem detergente, que você só colocou o catalisador em água, o tubo fica quente porque são reações exotérmicas. Beleza? E o E, formação de cal virgem por decomposição de calcário. Então, calcário, carbonato de cálcio. Aqui a gente faz a decomposição térmica. Decomposição térmica, o que é? Você aquece esse sólido, você vai formar cal virgem e o gás carbônico que vai ser liberado para o meio. Essas decomposições térmicas, elas são endotérmicas. Então, eu vou colocar aqui uma para a gente ver, a gente vai marcar E. Aqui tem uma decomposição de outro carbonato, que é o carbonato de cobre. Ele vai aquecer o carbonato de cobre para fazer a decomposição, aquece o carbonato de cobre, aqui é um vídeo curto, né, um shorts do meu canal. Ele aquece esse carbonato de cobre, olha lá, ó, aqueceu, processo endotérmico que absorve calor, forma o óxido de cobre, que tem esse tom mais escuro, libera o CO2 vem pela mangueira e ele borbulha esse CO2 aqui numa solução com... O que tem aqui? Eu nem lembro. Hidróxido de cálcio. Aí ele borbulha esse CO2 no hidróxido de cálcio e forma o calcário. Então tem duas reações aqui, né? Aqui uma reação endotérmica, né? Que ele está aquecendo, o CO2 vem, borbulha na água, e aí esse carbonato nessa água de cal aqui, né? Nesse hidróxido de cálcio, forma um sólido branco, que é o carbonato de cálcio. Ele poderia decompor aqui em cima também o carbonato de cálcio fazendo essa reação, como está falando na alternativa aí. Então, essas decomposições também. Decomposição térmica, você tem que fornecer calor. Processo endotérmico marcou o E, vai embora. Ah, mas e a corrosão da placa de ferro? Não sei, meu, mas eu sei que essa decomposição térmica é endotérmico, marquei o E e fui embora. Agora, eu vou explicar aqui, vou trazer mais coisas, né? Para a gente entender por que a corrosão de uma placa de ferro ela é exotérmica. Então, eu não sei. Mas eu sei que a corrosão de uma placa de ferro é espontâneo. E a gente vai poder usar aqui o conceito de energia livre de Gibbs, né? Que ajuda muito para prever se uma reação é endo- e exotérmica se você sabe que ela é espontânea. Então, você tem uma casa na praia, né? Você já é classe média aí, né? Não tá vivendo de aluguel, tem uma casa na praia, ou alugou uma casa na praia, e aí você chega e olha as dobradiças daquela casa que tá de frente pro mar, vê que tá tudo enferrujado. Então, a formação da ferrugem, a gente não sabe se é endo ou exotérmico, mas a gente sabe que é espontâneo. Então, ela acontece ali na presença de água, sais, oxigênio de forma espontânea. Então, a reação de formação da ferrugem, né?
ferro é oxidado na presença de oxigênio e forma aqui a ferrugem, dependendo aqui da quantidade de água. N água vai ter N águas ali, 2, 3 na ferrugem. Beleza, é um processo espontâneo. Aí eu coloquei aqui, né? Que só é espontâneo com ΔG menor do que zero com aumento de entropia. Então, o que acontece? Se a reação é endotérmica, essa parte dela ser endotérmica não ajuda a ela ser espontânea. Se a reação ela é endotérmica, ela só vai ser espontânea, é o que eu estou falando aqui. Se a reação for endotérmica, se a reação é endotérmica, ser endotérmica, ela está absorvendo energia. Ela vai ter que diminuir a sua energia livre de outra forma. Então, para ela ser espontânea, a energia livre dela, o ΔG, tem que ser menor do que zero. E aí ela tem o fator entálpico, de entalpia, e o fator entrópico. Se ela é endotérmica, ela vai ter que ter aumento de entropia. Por quê? Porque a entalpia não ajuda a ser espontânea, porque ela está aumentando a sua energia por ser endotérmica. Então, se ela é endotérmica e espontânea, ela tem que ter aumento de entropia. A formação da ferrugem tem aumento de entropia? Não. Como que você vai pensar isso? Você tem um monte de coisa aqui, 3 gás livre, água ali livre, ferro sólido, tá tudo virando uma coisa só. Então aqui tem muito mais graus de liberdade, aqui o estado entrópico aqui é muito maior do que nos produtos. Então, como na ferrugem tem uma diminuição da entropia, você tem gás livre, né, água, como você tem uma diminuição da entropia, se essa reação da ferrugem diminui a entropia, não tem como ela ser endotérmica. Por quê? Se ela diminuir a entropia e ela for endotérmica, ela não iria acontecer. Ela não seria espontânea. Por causa disso, por a gente saber que a reação é espontânea e por saber que ela está diminuindo a entropia, a gente sabe que ela tem que ser exotérmica e por isso que está errado isso daqui. Vou explicar melhor aqui. Então ela é espontânea, diminui a entropia, era um monte de coisa, virou uma coisa só. Ela vai ter que ser exotérmica. Vou colocar aqui agora para você que está com mais dificuldade de entender isso. Então, energia livre de Gibbs, né? ΔG igual ΔH menos T ΔS. O que é isso? Para a reação ocorrer, ser espontânea, o ΔG tem que ser menor do que zero. Tem duas formas, dois fatores que podem fazer uma reação ser espontânea que eu estava falando. Ou o fator entálpico ou o fator entrópico. Se a reação libera energia, ela é exotérmica, esse ΔH é menor do que zero, vai ajudar a reação a ser espontânea. Se a reação tinha uma coisa só e vira 10 coisas, que tem muito mais grau de liberdade ali, a entropia aumenta, com o ΔS maior do que zero, só que é menos T ΔS, com a entropia positiva, aqui na conta menos T, né? Você vai multiplicar esse aumento de entropia pela temperatura e mudando o sinal. Com o aumento de entropia, você vai ter o favorecimento da reação ocorrer. E aí você tem esses dois fatores aqui que podem fazer uma reação ser espontânea. E aí a gente pensa o seguinte: a gente vai ver as 4 situações possíveis. Ou a reação é exotérmica, ou a reação é endotérmica. Então, ou ela tem o ΔH menor do que zero, né, que libera energia para o meio, que ajuda a reação a ser espontânea, ou ela é endotérmica e esse fator aqui não ajuda. E o fator entrópico, ou ela aumenta a entropia, né? Por exemplo, uma coisa virou 10 gases ali e liberou muitas moléculas no ambiente, tem um fator entrópico positivo. E aí o que vai acontecer? Aumenta a entropia, e aí quando aumenta a entropia, esse fator entrópico você vai multiplicar por menos e ele vai aumentar a espontaneidade da reação. Ou diminuir a entropia, que é o caso da ferrugem. Beleza. Aí, se aumenta a entropia, o fator entálpico, se aumenta a entropia, o fator entrópico fica negativo, porque está multiplicando por menos T, e se diminui a entropia, que é o caso da ferrugem, esse fator entálpico, eu estou trocando toda hora, se diminui a entropia no caso da ferrugem, esse fator entrópico, ele é positivo, ele não ajuda. Então a gente faz aqui uma tabelinha, você tem 4 situações. Ou
A entalpia ajuda e a entropia ajuda. E nesse caso é sempre espontâneo, então a reação aumenta a entropia do sistema ali e libera energia, e é sempre espontâneo. Ou você tem a reação endotérmica, que ela absorve energia e diminui a entropia, que, por exemplo, seria o caso da ferrugem. E aí não tem como a ferrugem, que diminui a entropia, ser endotérmica, por quê? Porque ela não seria espontânea. Você teria um fator que é positivo, outro fator que é positivo, e você sabe que o ΔG é menor do que zero. Você sabe que quando o ΔG é menor do que zero, a reação é espontânea. Então não tem como a ferrugem estar nesse quadrado aqui. Não tem como a ferrugem ser endotérmica e a gente sabe que ela diminui a entropia. Ela está neste caso aqui, ó, que é o caso que ela é exotérmica, mas aí como ela é exotérmica, né, você em baixas temperaturas ali, você consegue reduzir esse fator entrópico aqui que atrapalha ela de ser espontânea, e aí você tem esta situação para ferrugem que em baixas temperaturas ela é espontânea, né? Então, ela nas nossas temperaturas ali, né? 30 graus, 25 graus, a formação da ferrugem é espontânea. E em altas temperaturas, aí não vai ser, sei lá, não sei qual temperatura, sei lá, 5.000 graus, 500 graus Celsius, não sei qual a temperatura que a ferrugem não é espontânea. Mas dá para você fazer essa conta. Então, a gente tem a situação que é sempre espontânea, a situação que nunca é espontânea, e essas duas situações aqui que só um dos dois fatores, ou o entálpico ou o entrópico, ajuda a ser espontâneo. E aí, por causa disso, ferrugem é espontânea, diminui a entropia. Se é espontânea e diminui a entropia, tem que liberar energia, porque é essa liberação de energia que faz a reação ser espontânea. Por isso que a corrosão não é endotérmica, ela é exotérmica. Então, muita coisa. Eu classifiquei essa questão como fácil. Por quê? Meu, formação da cal virgem por decomposição do calcário, todo mundo sabe aí que é endotérmica, aquela decomposição, tem o triangulinho ali em cima da seta, decomposição vai absorver energia, você vai marcar o E e acabou. Agora, você saber toda essa explicação aqui para corrosão de uma placa de ferro, aí já seria difícil, tudo bem? Mas como é de marcar X, você sabe que o E tá certo, ficou uma questão fácil para médio. Se você tivesse que explicar o B, aí ficaria difícil, que foi tudo isso aqui que a gente fez. Beleza? Tranquilo? Tá bem aí? Vamos continuar.